Olá, meus amores, vamos para uma revisão de estatística, certo? Vou colocar aqui alguns dados. 22, idade dos alunos da turma de engenharia de software. 22 para vocês, ok? Então, vamos dizer que essas são as idades dos alunos da turma de engenharia de software. Quantos dados eu possuo aqui? Eu possuo 12 informações, certo? Essa é a minha população. Na verdade, isso daqui é uma amostra, porque a turma tem mais do que isso de alunos, ok? Então, essa é a minha amostra. Quais são os dados, as contas que eu posso tirar daqui? Eu posso calcular a média. O que seria a média? É somar todo mundo e dividir pela quantidade de termos, certo? Eu já fiz. Então, nós temos, dá 300. Dividido por 12. 300 dividido por 12 dá 25. Então, eu posso dizer que a média dos alunos desta turma é de 25 anos. Ok. Fora isso, eu posso calcular a moda. O que é a moda? Moda é o número que mais se repete. O número que mais se repete é o 28. 28 anos que se repete 3 vezes. Ok. Já tenho a média, a moda, o número de amostra. Eu vou calcular agora a mediana. Como é que eu calculo a mediana? Pego o número de termos mais 1 dividido por 2. Vai dar 13 dividido por 2, 6,5. Isso quer dizer que eu vou ter que pegar a componente 6 mais a componente 7 e dividir por 2 para eu poder determinar o número, né? No caso, a mediana, o número que está no meio desta minha amostra. Vamos lá, 2, 4, essa daqui é a posição 6 e 7. Então, vai ser o número 24 mais o número 25, dividido por 2, a minha mediana vale 24,5. Perfeito. Fora isso, nós temos a informação de quartis, né? Deixa eu pegar aqui. Vou colocar deitado, tá? No meu quartil. O que isso quer dizer? Deixa eu pegar coloridinho. Aqui é o meu limite inferior. Aqui é o meu limite superior. E o que eu tenho aqui? Primeiro quartil, segundo quartil e o meu terceiro quartil. O primeiro quartil, ele vai corresponder, deixa eu mudar aqui a cor da caneta, vai corresponder a 25% dos meus dados. O segundo quartil a 50% dos meus dados e o terceiro quartil a 75% dos meus dados. Como é que eu calculo? O meu limite inferior, deixa eu colocar aqui de preto, ele vale 22, é o menor número que eu possuo. Meu limite superior vale 28, que é o maior número que eu possuo. O primeiro quartil eu vou calcular como sendo primeiro n vezes p, isso eu vou fazer para o segundo e para o terceiro também. N vezes P. O que é o N vezes P? Quantidade de dados, quantidade de dados, quantidade de dados, vezes a minha porcentagem aí. No caso, eu posso colocar aqui 0,25, mas eu prefiro colocar 1 sobre 4. Aqui 1 sobre 2 e aqui 3 sobre 4. Em forma de fração fica mais fácil para simplificar. 12 dividido por 4, 3. 12 dividido por 2, 6. 12 dividido por 4, 3. Vezes 3, 9. Posição 3 mais posição 4 dividido por 2. Isso toda vez que o meu x vezes p for inteiro. X não, n. Toda vez que o meu n vezes p for inteiro, eu vou pegar a posição xj mais xj mais 1
e dividir por 2. Aí vou ter o resultado do meu quartil. Se ele for não inteiro, N vezes P, eu pego apenas o XJ, onde J é a parte inteira. Então, bora por aqui. A posição 3 e 4. 3 e 4 dá 23, dividido por 2, 23. Tanto o 3 quanto o 4 é o número 23. Posição 6 e 7. 24 e 25 vai dar 24,5. Posição 9 e 10. Espera aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 27 e 28. Vou fazer 27 mais 28 e dividir por 2, que vai ser 27,5. Pronto. Aí eu tenho meu primeiro quartil, meu segundo quartil, meu terceiro quartil. Para que serve isso? Desculpa. Para eu dizer que 25% dos meus alunos possuem 23 anos ou menos, que 50% dos meus alunos possuem 24 anos, 5 ou mais, e 75% dos meus alunos possuem 27 anos e meio ou menos. Perfeito. Acabamos essa parte, que é a parte de dados de valores de posição. Agora vamos passar para valores de dispersão, ok? Vou pegar aqui minha canetinha laranja. Eu vou calcular a amplitude. Vou puxar aqui para o lado. Não, vou puxar para cima, porque aí eu ainda possuo os meus dados aí, de fácil acesso. Vamos calcular a amplitude. O que é a amplitude? É o maior número, o limite superior, menos o menor número, limite inferior. 28 menos 22 dá 6. 6 ambos, se vocês quiserem colocar a unidade. Ok. Essa é a amplitude. Agora a gente vai calcular o desvio padrão, tá? O que é o desvio? O desvio nada mais é do que a diferença da média. Quanto é que foi a nossa média? 25, com o número da minha amostra. Então, meu DM é módulo, tá, gente? 25 menos 22 dá 3, mais 3, mais 2, mais 2, mais 1, mais 1, mais 0, que é o próprio 25 menos 25, eu estou na posição 7, mais 1, por que mais 1? Porque é em módulo, tá? 25 menos 26 dá menos 1, como é em módulo, fica 1 positivo. Mais 2, mais 3, mais 3, mais 3. Esse é o meu desvio médio, dividido pela minha quantidade de termos. Então, vai ser, vamos lá, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 sobre 12, que número bonito, deu 2. Perfeito. Esse é o meu desvio médio. Agora eu vou calcular a variância. A variância é representada pelo S ao quadrado. O que é a variância? É o desvio, a diferença, elevado ao quadrado, dividido pela quantidade de termos. 3 ao quadrado dá 9, 3 ao quadrado dá 9, 2 ao quadrado dá 4, 2 ao quadrado dá 4, 1 ao quadrado dá 1, 1 ao quadrado dá 1, 0 ao quadrado dá 0, 1 ao quadrado dá 1, 2 ao quadrado dá 4, 3 ao quadrado dá 9, mais 9, mais 9. Dividido pela minha quantidade de termos. Perfeito, vamos lá. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 4, 5, já deu 50. 54, 55, 55, 56, 60. 60 sobre 12, outro número bonitinho, é o 5. Ok, essa é a minha variância. Variância a gente não interpreta porque é um dado ao quadrado. O que a gente vai interpretar é o desvio. Esse é o quadrado. Vamos lá. Raiz de 25. Raiz de 5, eu vou ter que fazer aqui o cálculo. Raiz de 5. 2,23.
E esse é o desvio. Isso quer dizer que os meus dados eles têm uma variabilidade de 2,23 em relação à média. Pronto. Fora isso, nós podemos ainda calcular, e aí eu vou fazer já de azul, o coeficiente, deixa eu fazer aqui, o coeficiente de variação, que nada mais é do que o desvio dividido pela média vezes 100. O desvio vale 2,23, a média vale 25 vezes 100. 8,92. Essa é a variação em percentual. E por fim, o coeficiente de assimetria. Coeficiente de assimetria. O coeficiente de assimetria é 3 vezes a média menos o quartil 1, desculpa, o quartil 2, tá? Que é o quartil do meio, dividido pelo desvio. Isso vai ser 3 dividido por 2,23 vezes a média é 25 menos o quartil meio, segundo quartil, vale 24,5. 24,5. Isso quer dizer que nossa assimetria é com o Q médio, no caso. Isso quer dizer que nós possuímos uma assimetria com o segundo quartil. Ou quem preferir, quartil de meio. Pronto. Fora isso, nós temos que analisar correlação e regressão. Vamos colocar aqui, a gente vai deixar de usar o quadro branco e vamos utilizar a tabela do Excel, porque vai ficar mais simples. Mas bora primeiro explicar aqui no quadro branco. Só me organizar aqui, que eu tenho que puxar esse material. Pronto. O que é correlação? Eu posso ter uma relação de x com y. Três formas principais: a positiva, a negativa e sem correlação, ok? Correlação positiva. Nós temos a correlação negativa e sem correlação. Não há correlação. Pronto. Nós temos essas três, como é que eu posso dizer? Situações, certo? E como é que a gente determina essa correlação? A gente determina a correlação por um coeficiente. Esse coeficiente de correlação, ele é de Pearson. Perfeito? E ele tem uma fórmula matemática bem pesada, bem dizendo. Não é pesada de complexo, é pesada de grande, ok? Vamos lá. O meu coeficiente, vou puxar logo um retão, ele vai ser o meu número de termos vezes a somatória de x vezes y menos a somatória de x vezes a somatória de y, dividido pela raiz de n vezes o somatório de x ao quadrado menos o somatório de x elevado ao quadrado, vezes, abro parênteses de novo, n, no caso colchete, né? Somatório de y ao quadrado menos o somatório de y elevado ao quadrado. Fecho o colchete. Agora eu puxo essa raiz, ó, até o final.
Esse daqui é o meu coeficiente Pearson. Se for positivo, a minha relação é positiva. Isso quer dizer diretamente proporcional. Conforme x cresce, y cresce. Se for negativo, a minha correlação é indiretamente proporcional. Conforme x cresce, y decai. Ou vice-versa. E assim, a gente tem algumas nomenclaturas, tá? Eu vou colocar esse espaço aqui. Bem aqui. Se o meu coeficiente estiver entre 0,9 e 1, ele é ótimo. Ele vai ser considerado bom se ele estiver entre 0,9 e 0,8. Se ele estiver em 0,7 e 0,8, ele é considerado razoável. E se ele tiver entre 0,6 e 0,7, aí uma palavra feia, na minha opinião, medíocre. Depois vem péssimo. E por fim, impróprio. O impróprio é quando o meu coeficiente é menor que 0,5. E o péssimo é quando o meu coeficiente está entre 0,6 e 0,5. Essa é a relação. Vamos lá. Deixa eu falar logo sobre regressão. Aí a gente vai para a tabela do Excel. Se eu tenho uma correlação, eu posso calcular, eu posso ter uma equação da régua, uma equação da reta, regressão. Eu posso ter uma equação da reta que vai me possibilitar calcular os dados no futuro. Tipo, eu sei o valor de x, eu posso determinar qual vai ser o valor de y, ok? Onde eu tenho um coeficiente angular vezes a posição x menos, ou melhor, mais o coeficiente linear. Como é que eu calculo esse coeficiente angular? Novamente, outra equação grande. Vai ser o número de termos, o somatório de x vezes y, menos somatório de x, somatório de y, dividido pelo número de termos, somatório de x ao quadrado, menos o somatório de x elevado ao quadrado. E o linear, eu posso calcular de duas maneiras. A média dos componentes x, coeficiente angular, vezes a média do coeficiente dos dados de y, ou ainda, o meu coeficiente linear vai ser o somatório de x ao quadrado, vezes y, vezes o somatório de y, menos, deixa eu colocar menos mais para cá, o somatório de x, somatório de xy, dividido pelo número de termos, somatório de x ao quadrado, menos o somatório de x elevado ao quadrado. Pronto. Era isso que eu tinha para falar sobre correlação e regressão. Já temos tudo. Vamos agora para a planilha do Excel para calcularmos, ok? Deixa eu apagar esse número aqui aleatório. Abri aqui uma planilha do Excel. Vamos lá. Vamos colocar aqui a idade de uma pessoa. E vamos colocar aqui o salário dessa pessoa. Salário. Vamos dizer que quando ela tem 22 anos, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29... Quantos dados eu possuo aí? 8. 8 dados tá bom, né? Vamos lá. Vamos dizer que quando ela tinha 22 anos, ela estava ganhando 1.200 por mês. Ela passou para 1.900, 2.600, 3.200, 3.900, 4.500, 5.500 e 6.300. Vamos dizer que são esses os dados que nós possuímos. X, e a idade vai ser o meu X.
E o meu salário vai ser o meu Y. Perfeito? Agora a gente vai calcular o quê? A soma de todos os X. A soma de todos os Y. Pronto. Eu quero fazer agora X vezes Y, ok? Então, eu vou colocar aqui igual célula X vezes a célula Y. Enter. Isso daqui eu vou fazer para todos eles. Ok? E aqui eu vou colocar minha autossoma. Eu vou somar todos eles, porque vocês sabem que nós estamos cheios do somatório, né? O que mais que nós precisamos? Do x ao quadrado. X vezes x. E aqui nós vamos fazer o y vezes y. Perfeito. X vezes x. Coloco aqui igual essa célula vezes essa célula. Ok. Esse é o x vezes x. Desculpa. Vou fazer também para cá. Tá? Não vem, né? E aqui igual esse vezes ele próprio. Autossoma. Autossoma. Essa autossoma do Excel é como se fosse o nosso somatório. Agora a gente vai calcular o coeficiente de correlação, tá? Vamos calcular a parte superior. Somatório, tá? A parte superior da minha equação, ok? Vai ser igual meu número de termos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 8 termos. Vezes x vezes y, somatório de x vezes y, menos o somatório de x vezes o somatório de y. Ok. E agora a gente vai calcular a parte inferior. Sem estar na raiz ainda, tá? Vamos calcular só a parte de baixo sem estar na raiz, porque senão vai ficar muito complexo para a cabeça da professora de vocês. Vamos lá. O número de termos vezes x ao quadrado, somatório de x ao quadrado, menos o somatório de x ao quadrado. Eu vou fazer assim porque eu acho mais simples. Ok. Essa é a primeira parte. Igual número de termos vezes o somatório de y ao quadrado menos o somatório de y ao quadrado. Ok. Então, nós vamos ter igual raiz. O meu é assim, se o de vocês, se o Excel de vocês não for assim, vai ser SQRT. Raiz, abro o meu parênteses, eu vou fazer esse número vezes esse número. Enter. Pronto. Agora o meu coeficiente, meu R vai ser igual a parte de cima dividido pela parte de baixo. 0,99. Notem que esse número está muito próximo de 1. Então, meu coeficiente de correlação, ele é ótimo. Se ele é ótimo, isso quer dizer que conforme ele vai aumentando a idade dele, ele vai aumentando o salário dele, ele vai se capacitando e, logicamente, o trabalho dele vai valer a cada ano mais. Perfeito. Se eu tenho um coeficiente, eu posso calcular, então, a minha equação da reta. Vamos lá. Eu vou calcular primeiro o coeficiente angular. Agora, aqui foi correlação. Perfeito. E agora nós iremos fazer regressão. Pronto. Parte de cima, vamos lá. Igual N vezes x vezes y. X vezes y está aqui.
menos somatório de x vezes somatório de y. Dá para fazer tudo junto? Tá. Abro aqui o parênteses. Aqui eu também coloco parênteses. Ponho uma barrinha de divisão. Vou abrir novamente um parênteses aqui. Número de termos vezes x ao quadrado, somatório de x ao quadrado, menos o somatório de x vezes somatório de x. Pronto. Fecho aqui. Igual. Esse já é o valor de B. Ou melhor, de M. Deixa eu só verificar se está certo. O número de termos vezes x vezes y. X vezes y. É o azul, perfeito. Menos x vezes y. X vezes y. Dividido pelo número de termos vezes x ao quadrado, somatório, verde, perfeito, menos o x ao quadrado, perfeito. Só achei ele muito grande, mas tudo bem. Eu posso também calcular, isso daqui é o meu M, tá? Que eu chamo de coeficiente angular. Eu posso também calcular o B. Vamos lá, o meu B vai ser igual. Vou abrir o parênteses para fazer somente uma conta. Somatório de x ao quadrado vezes somatório de y menos x, somatório de x, vezes somatório de x vezes y. Fecho meu parênteses, dividido, abro parênteses. Número de termos vezes x ao quadrado menos x vezes x. Quando eu falo x vezes x, é o somatório, tá, gente? Somatório de x vezes o somatório de x. E esse é o meu B. Ok. Vou fazer aqui um cálculo de B diferente. Eu vou fazer B como sendo a média... Desculpa. Deixa eu colocar aqui. Vai ser igual esse dividido por 8 igual esse dividido por 8. 8 é a quantidade de termos que eu possuo, tá? Eu vou calcular o B de outra forma agora. Igual média de y menos m vezes x. Igual. Mesmo valor. Só para mostrar que tanto faz a equação que vocês forem usar. E é isso, gente. É isso que eu vou cobrar na prova. Desde moda até a equação da regressão. Como é que eu escreveria isso daqui? Eu escreveria como y é igual a 715,47 vezes x mais não porque é negativo, menos 14607,14 e acabou. Essa é a minha equação da regressão. Boa sorte na prova de vocês e até a próxima.